Olá, acadêmicos, sejam muito bem-vindos a mais um momento do Conhecendo o Cooperativismo. E hoje a gente vai falar com a professora Laís Riquena. Ela que é economista, ela é mestre, em economia e busca sempre aí estar se atualizando. E em conversa com ela compartilhou comigo um tema que ela vem estudando muito, que é a economia de Francisco. E nessa conversa ela me falou aí da relação com o cooperativismo e aí trouxe o seu conhecimento. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês esse conhecimento. Vocês já ouviram falar da economia de Francisco e da sua relação com o cooperativismo? Bom, então é isso que a gente vai falar hoje. Eu gostaria de agradecer a professora Laís de compartilhar conosco o seu conhecimento e trazer aí também, espero, que isso estimule vocês também a buscar o conhecimento ainda mais e pesquisar sobre o tema. Seja muito bem-vinda, professora Laís. Muito obrigada, professora Denise. Olá, alunos! Que alegria estar com vocês aqui para falar a respeito da economia de Francisco e da relação que existe com o cooperativismo. Bom, então, sem mais delongas, já vamos começar falando sobre o que é a economia de Francisco. Então, em maio de 2019, em uma carta que foi endereçada aos jovens, o Papa Francisco, ele destacou a urgência de uma economia diferente, de uma economia que faz viver e não mata, de uma economia que inclui, mas que não exclui, de uma economia que ela humaniza e não desumaniza, de uma economia que cuida da criação e não a depedra, como é o que nós estamos vendo acontecendo. E isso, todo esse processo, isso simbolicamente foi chamado de economia de Francisco. No Brasil, essa proposta ela ganhou corpo a partir de diversas frentes de ação em todo o nosso país, por uma economia que venha fortalecer as experiências de colaboração, também para que venha crescer o cooperativismo, a renda também, as finanças solidárias, a fim então de que isso seja para todas as pessoas e não apenas para uma minoria. Então, dentro da economia de Francisco, uma das vertentes, da economia de Francisco é a economia solidária. A economia solidária constitui, então, um amplo conjunto de iniciativas coletivas de produção, de comércio, de consumo, de poupança e também de crédito. Isso tudo, claro, necessariamente orientadas para os princípios igualitários e também democráticos. Então, esse universo abrange cooperativas, empresas recuperadas ou em reabilitação de processos falimentares, pequenos empreendimentos associativos, que são considerados pré-cooperativas, os bancos comunitários e também as associações locais de troca de mercadorias e serviços mediante, por exemplo, o uso de uma moeda social, aquelas moedas próprias, certo? Então, esse conjunto de iniciativas, ele acaba decorre da dinâmica de acumulação flexível do capitalismo neoliberal, marcada, então, pela drástica redução de custos devido principalmente a desemprego, a informalização, a precarização das relações e também das condições, das próprias condições de trabalho. Então, a economia de Francisco, na economia de Francisco, as cooperativas elas são fundamentais. Elas são tidas como estratégia para o desenvolvimento sustentável. Para a economia de Francisco, as cooperativas elas são essenciais
para que tenhamos um mundo mais igualitário, justo e com menos pessoas necessitadas. As cooperativas, elas possuem compromisso com o desenvolvimento de sua região. Então, elas também devem respeitar as peculiaridades sociais e a vocação econômica local, desenvolvendo, então, soluções de negócios e também apoiando essas ações que são humanitárias e socioambiental, voltadas para o desenvolvimento da comunidade onde elas estão instaladas. Então, faz todo sentido nós pensarmos em uma economia mais solidária, pensarmos em cooperativas, pensarmos no cooperativismo. Então, por isso, essa relação existente entre a economia de Francisco e as cooperativas, porque a economia de Francisco, ele pensa, né, em um mundo melhor, em um mundo mais igualitário, onde as pessoas tenham mais oportunidades. E tudo a ver com as cooperativas, onde há essa relação, essa inter-relação entre as pessoas. Bom, então é isso, espero que vocês tenham compreendido e também que isso aguce a sua vontade ainda mais de entender e compreender a respeito da economia de Francisco. Algo que ainda é muito novo, ainda é recente, está tendo ainda uma série de convenções organizadas, enfim, a respeito desse tema, mas é algo realmente muito interessante. E claro que aguça você a entender ainda mais, a compreender como que as cooperativas são importantes dentro da economia. Então é isso, um grande abraço e obrigada, professora Denise, pelo convite para falar a respeito desse tema. Até mais!